Instituto Técnico START. Essa aula foi preparada pelo Sistema de Ensino START, cujo lema é mais do que ensinar, surpreender o aluno. Faz parte de uma série chamada NR10, na modalidade EAD, aula 02. Continuando o conteúdo sobre eletricidade básica, lembrando que é uma revisão, aqui iremos mostrar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Ou seja, aqui nós temos a corrente elétrica representada pela letra I, que é igual a tensão pela letra V, dividido pelo meio na resistência, letra R. Observe que resistência e corrente é inversamente proporcional, enquanto que a tensão e corrente é diretamente proporcional. Observe que se eu aumentar a resistência, a corrente diminui, tá bom? Guarde essa informação que ela é importante. Ou, se eu diminuir a resistência, a corrente aumenta. Isso quer dizer que é inversamente proporcional. Se eu for analisar tensão e corrente, eles são diretamente proporcional. Aumentei a tensão, aumenta a corrente. Diminui a tensão, diminui a corrente. São diretamente proporcionais. Daí nós podemos tirar a seguinte conclusão. A primeira lei de Ohm irá explicar o uso de EPIs isolantes. EPIs, mais adiante nós vamos analisar e vamos observar que é equipamento de proteção individual, como bota, luva, tá? Esses equipamentos são isolantes. Vamos ao seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um cabo, cujo esse cabo está descascado. Se uma pessoa vier a pisar nesse cabo, vai levar um choque, uma vez que estiver passando corrente elétrica por esse cabo. Então, a tensão que eu vou ter aqui, vamos imaginar que seja 127 volts, vai fazer com que surja uma corrente pelo corpo da pessoa. Agora, se eu utilizar um EPI, eu vou utilizar uma bota isolante, eu vou estar aumentando a resistência do corpo da pessoa. Isso vai fazer com que a corrente que vai circular aí seja muito pequena ou seja até zero, dependendo do valor da minha resistência da minha bota. Isso depende também da tensão, que a gente vai analisar mais adiante. A primeira lei de Ohm também irá explicar o curto-circuito. Vamos analisar o que é um curto-circuito? Curto-circuito ocorre quando temos entre uma DDP uma resistência aproximadamente igual a zero. Aqui eu tenho, por exemplo, um positivo e um negativo neste cabo. Ou poderia ser uma fase 1 e fase 2, ou então fase neutro, tá? Como nesse circuito a minha resistência elétrica é aproximadamente igual a zero, a corrente vai tender para o infinito. Observe, aqui eu tenho a minha primeira lei de Ohm. A única resistência nesse circuito é a resistência do cabo, que é aproximadamente igual a zero. Se eu for diminuindo a resistência da lei de Ohm, olha o que acontece com a corrente, aumenta. Se eu diminuir mais, a corrente aumenta mais. Então, em um curto-circuito, a corrente vai aumentando indefinidamente, tá ok? Isso vai fazer com que o cabo ele venha a queimar, a explodir, a estourar, porque ele não vai suportar uma corrente tão elevada. Cada cabo suporta um valor fixo de corrente. Tudo bem? Sobrecarga, já que nós estamos falando de curto-circuito, vamos aproveitar e falar de sobrecarga. Sobrecarga ocorre quando, digamos, uma carga em um circuito, onde esta carga irá consumir uma corrente acima do que o circuito foi projetado. Vamos analisar a seguinte situação. Quando falamos de carga, estamos falando de equipamento ligado, tá? Vamos imaginar que eu tenho um ferro elétrico, que eu vou ligar uma tomada, cuja corrente desse ferro elétrico vai ser de 30 amperes, tudo bem? E vamos imaginar que essa tomada foi feita por um cabo de 2,5 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de aproximadamente 21 amperes, ou seja, esse cabo não suporta a corrente da minha carga, do meu ferro elétrico. Isso vai fazer com que esse cabo comece a queimar, a aquecer. Tanto o curto-circuito quanto a sobrecarga faz com que o cabo queime. A diferença é que no curto-circuito a corrente vai aumentando indefinidamente e vai fazer com que o cabo vai explodir, estoure, tá? Enquanto que na sobrecarga também vai fazer com que o cabo queime, porém é uma corrente fixa. Essa aqui é a diferença, tudo bem? Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm irá relacionar a resistência de um material com suas dimensões e com o material que ele é feito. Ohm descobriu que a resistência de um material pode variar de acordo com as suas dimensões. Aqui nessa segunda lei eu tenho a minha resistência R, ela é igual ao meu ρ. O que é esse ρ? Que é essa letra Pzinha aí, parece, né? Esse ρ é um valor fixo. De cada material existe uma constante que é a sua resistência fixa. Se for um cobre, é um tipo de resistência. Se for alumínio, é um tipo de resistência, uma constante. Porém, a resistência do alumínio pode mudar de acordo com o meu L, que é o comprimento, e pode mudar de acordo com o meu A, que é a bitola, a seção dele, tá? Ou seja, a resistência, por mais que eu tenha dois materiais iguais de alumínio, porém, se for dimensões diferentes, isso vai afetar a sua resistência. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um material de cobre, e aí eu vou aumentar a bitola, a seção, o meu A. Observe que o A e o R é inversamente proporcional. Na equação um está em cima e o outro está embaixo, tá? Aumentando o meu A, olha, o que acontece com a resistência? Diminui. Se eu aumentar ainda mais o meu A, a resistência diminui ainda mais. Ou seja, se eu quiser passar muita corrente elétrica por um cabo, esse cabo tem que ser uma bitola bem grande. O A tem que ser bem grande, porque quanto mais resistência eu vou querer passar, menor vai ter que ser a minha resistência. Se por um acaso eu passar corrente elétrica por um material que tem uma resistência alta, esse material vai aquecer, como foi visto na aula anterior, tá?
Vamos analisar essa segunda situação. Eu tenho aqui um material de cobre, vamos aumentar o comprimento. Aumentando o comprimento, aumenta o R, porque é diretamente proporcional, tá bom? Eu não vou mexer com o meu ρ, porque o ρ é mudar de material, seria do cobre para o alumínio, por aí vai, tá bom? Então, espero que tenha dado para entender. Se eu tenho um comprimento muito grande, vai ficar mais difícil de passar corrente elétrica, porque quanto maior o comprimento de um cabo, maior é a sua resistência. Então, se aumenta o comprimento, tem que aumentar também a minha seção para compensar aí a questão da resistência elétrica, tá ok? Aqui nós vamos ter a segunda lei de Ohm, irá explicar que quanto maior o nível de tensão de uma luva, maior será a sua espessura. Olha lá, luva isolante, nós temos uma luva de 1000 volts, que é uma luva fina, e eu tenho uma luva de 17.000 volts, ela é uma espessura maior. Quando eu falo de espessura, eu estou aumentando o L. Quanto maior o meu L, maior é a resistência, mais difícil é para passar corrente. Lembrando que em uma luva isolante eu não quero que passe corrente elétrica. Então isso daí, a segunda lei de Ohm já vai me ajudar a entender como é que funciona aí os meus EPIs, tá bom? A segunda lei de Ohm também irá explicar, né, parcialmente o surgimento do arco elétrico. Vamos entender o que seria esse meu arco elétrico? Arco elétrico é a passagem da corrente elétrica por um meio isolante. Isso ocorre quando abre ou fecha um circuito com carga. Vamos ao exemplo aqui. Eu tenho uma lâmpada, tá? E essa lâmpada é acionada pelo meu interruptor. Não sei se você já reparou, mas toda vez que você liga ou desliga o interruptor, sai uma pequena faísca, um brilho dentro do interruptor, tá? Isso aí é o quê? É um arco elétrico. Vamos analisar o que acontece dentro do meu interruptor? Observe. O interruptor ele vai estar fechado, então a lâmpada vai estar ligada. Quando eu vou desligar, esse interruptor ele vai abrindo parcialmente. Então, ele neste momento está passando corrente elétrica e na hora que eu abro o meu interruptor, ele já não vai abrir já em uma distância grande, ele vai abrindo pouco a pouco. Apesar de ser rápido, mas é pouco a pouco. Então, nesse momento, eu tenho uma distância curta, que é um material isolante, que é o meu próprio ar, nesse espaçozinho aqui. Só que esse ar, como o meu L, o comprimento é muito pequeno, a resistência é pequena, então a corrente vai passar pelo ar. Quando a corrente passa pelo ar, é o que a gente chama, por exemplo, de um arco elétrico, tá bom? Esse arco elétrico só vai cessar quando eu tiver uma distância maior. Quando eu tiver uma distância maior, eu estou aumentando o comprimento. E aí, a resistência é alta, a corrente não consegue passar mais por esse meio isolante, tá bom? Isso aqui é um arco elétrico pequeno, em pequena proporção, mas nós temos também um arco elétrico em maior proporção. Olha, aí nessa imagem nós temos a abertura de uma chave que está alimentando, por exemplo, um bairro ou uma cidade, tudo bem? Observe que o arco elétrico aí já é bem maior. Nós vamos analisar nas próximas aulas o efeito desse arco elétrico, tá ok? Aqui, para a gente fechar a segunda lei de Ohm, nós temos como exemplo a seção do cabo. Observe que a bitola do cabo fina, e aí nós vamos ter mais dificuldade de passar corrente. E aqui é os materiais diferentes, o material de cobre e o material de níquel cromo. Eu estou mexendo no meu ρ do meu material. E aqui nós vamos ter o meu material comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, mais difícil é para passar a corrente. Lembrando que isso daí nós só vamos ter a questão do comprimento acima de 20, 30 metros, tá? Nós vamos conseguir perceber isso daí, tá legal? Parabéns por escolher a Start. Dúvidas? 91 98101 3586. Sistema de ensino Start.